Bem, nós tínhamos ter passado um estudo esses dias e chegou até a parte das luminárias. Só que teve como fala assim, um detalhe, né? A gente está saindo das luminárias, vai começar a falar dos animais. E até chegar nas luminárias, seja nos corpos celestes, estava de uma maneira, tipo, entendível, né? Nós tá falando, ó, tudo é espiritual, não é físico, não é para entender a Torá de forma cronológica, a gente não pode seguir, como fala, tipo, idade, tempo na criação do mundo, dos mundos, vamos falar assim, porque, tipo, o próprio Rashi vem nos ensinar, dentro do hebraico, a construção gramatical usada no hebraico, ela rompe essa crença de que, tipo, um versículo após o outro, ele, na verdade, está tentando construir, tipo, uma ordem cronológica. É o contrário. Né? A gente acaba ficando provado que, tipo, o objetivo, na verdade, da Torá não é falar como o mundo aconteceu, ou qual a ordem da criação, e sim contar para nós por que Deus está criando alguma coisa. E nós terminamos no verso 14, né? E onde fala o seguinte, eu vou voltar para nós lembrarmos, ó. Deus disse, sejam luminárias no firmamento celeste para distinguir entre dia e noite. E daí teve toda aquela explicação de que, na realidade, quando fala dessas luminárias, estão falando de Mazalot. Teve a explicação do Mazar, também teve a explicação que isso tem a ver com Malar, que é o anjo, e não literalmente, que é algo físico. Só que agora começa a sair um pouco da ideia de o que está no céu e começa a falar um pouco do que está na terra. E o conceito começa a ficar um pouco mais difícil, porque nós temos uma intuição de querer aplicar isso para o mundo terreno. Então a gente quer dizer, tipo, ó, aqui está falando que nasceu a grama, aqui está falando que nasceu os peixes, e a gente quer fazer isso. Mas aqui vem uma outra explicação. Na realidade, está falando sobre o nascimento de certas, como que eu digo isso? De certas características, de certas forças na criação, e não literalmente de coisas físicas. E quando a gente vai fazer a conta para entender a coisa física, isso acaba ficando muito evidente, entende? Então, quando a gente começou lá na primeira aula, nós falou lá, o bet não faz parte da palavra início. Início é só reshit. O bet só significa que tem dois inícios, um espiritual e um físico. E aqui a gente entra no verso 14 e fala o seguinte, elas são luminárias no firmamento celeste para brilharem sobre a terra. E assim foi. E Deus criou duas grandes luminárias, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Aqui nós temos um probleminha, porque tipo, dia e noite, esses conceitos já foi apresentado para nós. E nós já conseguimos entender que na verdade estava falando sobre recompensas do justo, e nós entendemos que está falando sobre, tipo, como falar, uma baixa revelação divina para existir livre-arbítrio. Então isso significa noite. Noite é o sentido de ausência de Geulah, ausência da redenção, ausência de um mundo... É a ausência de um mundo completamente, como falar, pronto, de um mundo totalmente perfeito. Então a gente começa a perceber que, tipo, a realidade é que nós temos que entender esse conceito noite, antes de entrar pro negócio da erva, do animal, e continuar um pouquinho esse entendimento. Aqui o texto fala assim, ó, Deus criou duas grandes luminárias, uma para governar o dia, e a menor para governar a noite. Mas quando foi que Deus apresentou o conceito noite para nós? Nós tínhamos pegado isso lá no começo, lá, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Veit, Haaretz. Lá fala o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, havia escuridão sobre as profundezas, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E disse Deus, haja luz, e a luz surgiu. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou entre luz e escuridão. E Deus chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite.
E foi amanhã, dia 1. Então, eu já tinha explicado. Então, aqui a gente conseguiu aprender que a noite começou primeiro. Então, o dia começa a contagem pela noite. O calendário judaico começa assim. Mas uma coisa que não aparece nesse texto é a criação da noite. Não existe no texto a criação da noite. No texto fala que Deus fala para haver luz. A noite não é só que ela é uma consequência, mas na verdade ela é um contexto que aparentemente já estava no texto. É algo que já estava introduzido. Como você fala, por exemplo, cima já tem a ideia que pode existir baixo. Já está introduzido dentro do texto esse contexto. Porém, Deus fala que tipo ele está criando a luz. Mas e a escuridão? Ele não diz. Porém, o que acontece é que a gente aprende o seguinte. Para nós entendermos aqueles versículos e agora o que os versículos das luminárias estão querendo dizer, onde que Matalote, que as estrelas vão governar isso, nós vamos ter que entender um outro conceito um pouco mais difícil. Eu até acabei anotando para mim não me perder, porque é fácil de se perder. Acontece o seguinte, o texto em hebraico, ele escreve assim, Vayhi Eretz, e foi noite. E foi noite. Não só que ela já estava lá, mas que foi. Tipo, mais uma. Então, a gente está falando que aquele primeiro dia é algo que Deus preparou no Olam Rabá para os justos, para as pessoas boas receberem uma recompensa, algo que se aproxima de uma recompensa infinita. Porque tudo nesse mundo que Deus vai dar para nós é limitado, infinito. Então, tudo que nós recebemos desse mundo vem de uma derivação da criação. Nós nunca recebemos algo direto de Deus. Por exemplo, se a gente ganha sustento, não é como se a gente estivesse literalmente sendo sustentado por Deus. Então, a gente consegue a água, consegue o alimento, consegue um bom serviço, e etc, etc, etc. Mas, tipo, não é como se a gente estivesse simplesmente vivendo à frente de Deus, sendo infinito praticamente ao receber Ele. E esse é o conceito que a gente aprende com o dia. Mas por que só agora Deus fala dia? E por que só agora, muito depois, Deus fala quem é que vai governar o dia e quem vai governar a noite? E aqui são dois conceitos bem complicados de se entender. Porque quando fala que foi noite, a gente lembra de uma coisa que nós já falou lá no primeiro dia. Nós falou o seguinte, o Bet. O Bet, ele tem um tracinho dele para trás. E toda a estrutura dele feita para frente, em seguida da leitura do hebraico, fazendo da direita para a esquerda. Mas ele tem uma pontinha para trás. E eu tinha explicado, todo esse conceito que eu estou trazendo hoje já foi trazido, só que de forma muito sucinta, e agora nós vamos expandir isso para realmente entender. Eu tinha explicado que, na verdade, isso era o que aconteceu antes. Mas, quando a gente fala que, tipo, já existiu uma noite, a gente está querendo dizer o seguinte, o mundo era controlado, o que é noite? A noite geralmente é uma margem de severidade. Porque de dia você consegue fazer, você consegue construir, você consegue ir, você consegue vir, tudo é mais claro. À noite não, você é restrito. Tudo que tem restrição está envolto na severidade. Então, à noite, quando a gente fala, por exemplo, que a gente não faz salmo assim, que anoitece, é por causa que naquele momento é um período de Gevurah, de severidade. O nome de Hashem, que representa isso, é o nome de Elohim. Que foi justamente o nome que começa o versículo, o primeiro versículo da Torá. Bereshit bara, Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Começa justamente com esse nome. O que muda lá na frente, que nós já tinha trazido, que o Rashi também trouxe, lá no 2:4, se eu não me engano, que ele começa a trazer diferente. Ele começa a trazer o nome de Elohim junto com o nome de Amonai. Ele muda completamente. E o Rashi explica que, na verdade, Deus iniciou o processo da criação com severidade. Ele parou esse processo e adicionou piedade, que o Shem Havaiah representa o atributo de piedade divina. E agora fica mais claro a gente entender o seguinte, não só
que a noite representa os mundos anteriores a esse mundo, como a Torá vai dar várias vezes menção a esses mundos. E vai trazer para nós exatamente o que esses mundos foram e por que eles sempre estão de uma forma esquecida. Assim foi. Então, a gente vai ver, por exemplo, eu vou ler aqui, para mim não ficar pegando vários livros e fazer uma confusão. Por exemplo, no livro de Kohelet, Eclesiastes, vai estar no capítulo 1, verso 10, e fala assim: alguma coisa que se possa dizer, já houve outro mundo que viera antes. E esse trecho de Kohelet, ele está dizendo sobre, dá a entender que ele está falando simplesmente de eventos que já aconteceram. Mas a palavra usada é olamim, mundos. Querendo dizer, não são apenas eventos que aconteceram nesse mundo, olam, mas olamim no plural, mundos. Então não são apenas eventos que aconteceram, e sim eventos que aconteceram tanto nesse, quanto nos outros mundos que vieram antes desse. E esse é o conceito do porquê precisa de ter governantes sobre o dia e governantes sobre a noite. A ideia de governante é justamente isso, porque nós não estamos falando de mundo físico ainda. Nós estamos falando de conceitos espirituais. Por mais que no mundo físico esses conceitos não vão ficar totalmente inerte, apagado. Eles só são difíceis de se acessar. Como a letra Bet, ela só tem um pontinho para trás. Quer dizer que a gente só consegue ter um vislumbre daquilo que já foi. O que é trazido no próximo verso, que está no capítulo 3, também de Eclesiastes, só que no verso 11, ele diz o seguinte: tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também o mundo. Ele pôs no coração deles que o homem possa descobrir a obra de Deus, desde o princípio até o fim. Tudo bem, a gente entende. O homem poder entender a obra de Deus desde o princípio é uma coisa, isso está escrito na Torá. Mas até o fim, o problema que em Kohelet está falando como expressão de já foi. Não é o fim de que há de vir, mas o fim de que já foi. Com Vav. Isso representa tipo que outros fins já aconteceram, já nos sucederam. E aqui a gente começa a entender a mudança brusca de como Deus criou o mundo. 2 vezes fala que Deus criou o mundo. E 2 vezes traz nomes de Deus diferentes. Uma só com Elohim, o outro com Amonai Elohim. O tetragrama e mais o nome de Elohim. Querendo dizer que a mudança desses atributos de Deus, na verdade, eles são de forma muito inerte. Algo que ficou como fosse algo tipo dentro da natureza. Algo que não é algo que a gente consegue ver claramente. Porém, mudou porque aconteceu um dia. O que tem no nome Elohim é que no nome Elohim não existe o conceito de perdão. Só existe o conceito de morte. Você simplesmente morre e essa é a única forma de existir um perdão. A expiação só pode vir através da morte e não do arrependimento. Mas o Shem Havaya, o tetragrama, é justamente o nome que expressa o contrário. O nome que expressa arrependimento. E por isso, diz no primeiro verso, que Deus disse que haja luz, que haja recompensa. Ou seja, que haja uma recompensa pelos seus méritos, que você possa alcançar, que exista arrependimento, coisa que nunca existiu em nenhum outro mundo. Na verdade, então, o que nós estávamos falando até agora é que nos conceitos espirituais Deus estava criando o livre-arbítrio. Não só que a única maneira de expiação do erro seria simplesmente a morte, mas que o indivíduo teria uma forma de retroceder ao caminho e voltar e poder clamar por Deus, esperar por Deus. Isso é algo diferenciado, nunca houve antes. Todas as criaturas que passaram por esse mundo antes, todos os seres que viveram nesses mundos antes, nunca conheceram o conceito de Teshuvah, retorno a Deus. Eles nunca conheceram o conceito de arrependimento. Eles nunca conheceram Deus pelo atributo de piedade. Por isso que o Adão, ele é formado em cima do tetragrama, do Shem Havaya. E você não vai ver isso nos outros anjos. Os outros anjos usam vários outros nomes de Hashem.
Mas esse nome de Hashem é exclusivo do ser humano. E é justamente o nome que ele só aparece quando Deus age de forma transcendente, acima da natureza. Porque Elohim tem a Gemátria 86, da mesma palavra Hateva, natureza. Então, o processo natural de uma pessoa que se desviou do caminho é que a morte possa purificá-lo. Não existe perdão, expiação, não existe retorno. E agora nós vamos entender o porquê que esses conceitos precisavam ficar, de certa forma, lacrados. É onde diz o próximo verso, que diz, na verdade, em Isaías 65, 17. E esse verso é dúbio. Ele, na verdade, ele traz duas mensagens. Ele traz uma mensagem da redenção, ele traz uma mensagem de um contexto anterior. Na verdade, os sábios contam através da Torá oral que Hashem, ele estava ensinando cada sábio de acordo com a explicação que Moshe recebeu. Então, Moshe passou para Josué, Josué passou para os anciões passou para a próxima geração e assim por diante, chega até os próximos sábios. Eshayahu, Isaías, que é um desses sábios que receberam dessa transmissão, ele já conhecia essa transmissão e por isso que ele afirma um conceito do futuro, tirando, na verdade, uma história que todos eles já era comum conhecer, já era um conhecimento em conjunto que eles tinham, tipo de povo que eles já tinham, era um conhecimento normal. Então eles tiram de uma história que já aconteceu para ensinar e para profetizar um conceito de um futuro, de uma redenção. Aqui diz Isaías o seguinte: eis que crio novos céus e terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais se lembrarão. Esse verso, ele expressa justamente esse conceito que nós estamos falando. Eles não se lembrarão, porque existem forças que vão impedir. A força que guia essa existência da noite, que já existia, que já estava, e a força que vai guiar então a existência dessa redenção. Nós estamos falando de nomes de Deus, a forma que Deus se expressa, a forma que Deus se expressou para eles, a forma que Deus se expressou para nós é de forma diferente. É tão de forma diferente que para nós entender isso é apenas uma ilusão. Para eles, a vivência disso, já que eles estão tipo em mundos espirituais, a vivência disso são como sonhos, apenas como um sonho vago, porque eles não tinham livre-arbítrio e continuam sem livre-arbítrio. Então, o próximo verso diz no Salmo 95, ele fala o seguinte: tu os leva, que é o salmo que o próprio Moshe escreveu, tu os leva com correntes de água, e são como um sono, são como a erva que cresce na madrugada. Querendo dizer o seguinte: são apenas processos que o mundo passou, que esses seres também passaram, mas que eles não construíram algo infinito, temporário. Não que existe a definição de tempo ainda, mas de forma aleatória, alegórica. Ou seja, querendo dizer o seguinte: para esses seres que existiram antes, e nós vamos depender muito dessa explicação depois para nós trazer o corpo de Adão, né? Porque no livro de Jó diz que tu me vestes em ossos, em órgãos, me trança em ossos. E daí vem a grande pergunta: se tu me vestiu nos órgãos, quem sou eu? Se eu não sou o corpo, eu sou a alma. Então, quem era Adão? Uma alma. E por isso que tudo, esse contexto das primeiras páginas da Bíblia é tudo espiritual e nada físico. Não estamos falando de céu físico, de lua física, de terra física. Por mais que nós podemos usar esses conceitos de forma física, que a Torá acaba ensinando como fazer isso, mas é outro detalhe, não é algo da Torá escrita, e sim da Torá oral. Porque a Torá escrita ela quer falar por que Deus criou as coisas. O motivo é o homem. Deus quer construir o homem, Deus quer um ser que seja capaz de ter livre-arbítrio, capaz de servir ao Eterno, de forma que ele não é levado, como aqui é dito, né? Que são levados como correntes de água, ou seja, não percebem as mudanças das coisas para ser capaz de retroceder. A água não é capaz de... Uma gota d'água não é capaz de parar dentro de uma corrente de água descente e voltar para trás. Poxa, esse aqui acho que não é o caminho que eu deveria ir. Peraí, aqui acho que eu deveria ir para o mar, estou indo para uma represa, preciso voltar, vou dar ré. Não tem como fazer isso. Eles são apenas levados. São como
é uma expressão que a gente conhece hoje, mas tipo, talvez não é o conceito certo de se falar, seria como os animais. Eles vivem, eles amam, eles têm prazeres, mas eles entendem quem é o dono, eles têm afeto, eles ficam com saudade, eles podem chorar, eles entendem o que você fala. A Guimarães mesmo conta uma história de alguns sábios que começa a trazer pontos negativos de um elefante. E esse elefante estava por perto, então ele percebe, ele enche a tromba de água e expulsa os sábios de lá, com uma jarrada de água neles, querendo dizer o seguinte, eles entendem. Depois tem uma outra discussão que aconteceu, que os outros sábios tentaram descobrir se era realmente por causa que o elefante queria tirar ele de lá, ou porque o elefante tinha entendido ele. E repetiram isso várias vezes em diversas línguas diferentes. Em todas as línguas o elefante entendeu. Quer dizer, o elefante, inclusive a palavra elefante em hebraico, ela quer dizer inteligência. Ou seja, o elefante é muito inteligente. É capaz de entender, os animais é capaz de compreender o que nós estamos querendo, o que nós estamos dizendo também. Não todos, cada um no seu grau. Mas a maioria dos grandes, pelo menos, eles são capazes de ter uma forma de comunicação por si só. Não que eles se comunicam, mas que são capazes de receber alguma coisa. E, então, seja, o elefante ele tem essa capacidade, por exemplo, de entender vários idiomas. Mas mesmo assim ele não tem um propósito. Ele não tem algo transcendente a ele. Simplesmente é um depois do outro, e comer, beber, dormir, morrer, acabou. Não tem o que você tira disso. Você não tira mais nada disso. Assim são esses mundos que se passaram. E aqui a gente entra com um problema muito grave, porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender que será que o ser humano não é assim também? E não. Porque a gente aprende, claro que isso está lá na frente, né? Inclusive a Paraxá atual está falando da construção do Mishkan, da construção do tabernáculo. Deus deseja ter uma moradia entre nós. Isso muda tudo. Porque a única forma de Deus existir num mundo limitado como esse, nós vamos entender isso quando estivermos falando sobre Gan Eden, Jardim do Éden e tudo mais. A única forma de Deus existir num mundo limitado, onde ele não está revelado, onde a revelação dele é como se Deus não existisse, diz a Guimarães. A única forma de ele existir é através de um corpo que possa simplesmente refletir o desejo de Deus aqui. Ou seja, através do cumprimento de mandamentos é que nós fazemos Deus experimentar o mundo físico. Para Deus ter uma casa no mundo físico, nós temos que andar de uma forma que seja possível que parte desse mundo seja elevado, parte desse mundo seja santo bastante para que exista a divindade entre nós. Tem um verso que fala o seguinte, assim, ele fala o seguinte, Salmo 90, verso 4. Ele fala o seguinte, também é o Salmo de Moshe. Ele fala o seguinte, para ti, 1000 anos são um dia. É isso que está escrito no Salmo 90, verso 4. Só que a Torá oral nos ensina, e aqui nós vamos falar um pouco de mundo físico, para a gente entender por que nós não estávamos falando de mundo físico até agora. Isso tem que ficar sempre muito claro. Nós estamos aprendendo os conceitos que regem a consciência do ser humano. E é por isso que a Torá escreveu dessa forma. E não, nós estamos falando da construção do ser humano, e não da ordem da criação. A Torá oral explica que os mundos existem dentro de ciclos chamados de ciclos sabáticos. São ciclos de 7.000 anos. Isso sai de um outro verso do próprio Torá, onde fala o seguinte, lá no 7º dia a gente vai ver isso só depois, que fala o seguinte, porque o 7º dia me pertence. Querendo dizer que a revelação de Deus será no 7º dia. Porque quando o Salmo fala que é 1000 anos, a gente é obrigado a fazer as contas diferentes. Tipo, em contar em vez de dias de semana, contar em 1000 anos, em milênios. Então nós estamos no 6º milênio, 5.784, estamos no 6º milênio, entrando para o 7º milênio, e por isso que nós falamos que a vinda de Mashiach está próxima, porque Mashiach não revela Deus no mundo, que nem Moisés não revelou Deus no mundo. As pessoas já têm consciência de Deus,
E quando as pessoas têm um nível espiritual bastante para que elas alcancem a redenção, vem um líder para ajudar com que eles não desviem. O Mashiach é esse líder, que é capaz de trazer a comunicação de Deus sem querer acrescentar coisas do seu próprio eu. Por isso que Moshe era conhecido como o homem mais humilde. Somente o homem mais humilde que já existiu poderia realmente não colocar o eu dele quando Deus está falando por ele. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante, que é o seguinte: se as semanas elas são exatamente feito por um período de 7.000 anos, a Torá obriga nós a entendermos um outro conceito, que é essa pontinha do Yud. O 7º ano, o ano sabático, a cada 7 anos de Israel, não se trabalha na terra, em Israel. Não se planta, não se faz nada. E a Shen, ele fala que num período de 7 vezes 7, que dá 49 anos, ou seja, cada 50 anos, você vai ter um período que é chamado de jubileus. Esse período como fala, uma trave essencial de fazer toda a Geulah. Toda a redenção de Israel é feita a cada 50 anos. Então, se você tem um escravo, você é obrigado a libertá-lo. Se você tem uma dívida, né, o cobrador é obrigado a isentar-se você de pagar essa dívida. E assim por diante. Tipo, o período de Geulah, o período de redenção, o período que nasce esse dia, essa libertação, só acontece a cada 49 anos, que entra o ano, o famoso ano dos jubileus. Então, a redenção só pode acontecer nisso. Quando a gente fala que a redenção está próxima e que todo o Sefer Torah ele vem falar que vai existir um semelhante a Moisés, vai trazer essa redenção, vai trazer esse ano do jubileu, o jubileu eterno, que assim é chamado, a gente tem que entender de uma outra forma agora. Para trazer no mundo físico e brincar um pouquinho com o mundo físico e sair um pouquinho desses conceitos espirituais, nós vamos ter que entender da forma que a Torá exige, não da forma que nós gostaria. É claro que tudo foi em 6 dias, é claro que 7 dias é o conceito que a Torá usa, a gente vamos explicar melhor isso, mas para dar a introdução, explicar sobre dia e noite, lua e sol, a gente é obrigado a explicar isso daqui. Se um dia é 1000 anos, então a semana são 7.000 anos, e o ciclo do jubileu dura 42.000 anos. O problema é que 42.000 anos, vezes 365, que são os dias do ano, dá exatamente 365 dias do ano, vezes 1000, que são 365, né, dias do ano, vezes 1000 cada um deles, você vai ter exatamente o número que está escrito em todos os livros de Kabbalah, vários livros, exatamente o número. 15 bilhões 330 mil anos o mundo físico tem. Quando alguém pergunta quanto tempo tem o mundo físico, tem 15 bilhões 330 mil anos. Esse é o mundo físico. Quanto tempo tem o mundo na contagem dos céus? Nós estamos no 6º milênio. Por que a gente não fala dos outros 42 que já passou, já que nós estamos na porta da redenção? Ou seja, nós estamos na porta do jubileu, da revelação divina no mundo, onde todas as dívidas são quitadas, onde tudo... Por que a gente não conta os outros 42.000 anos que houve antes, vamos dizer assim? Por causa que ele é a pontinha do Beit. Agora sim, nós podemos realmente fazer a continuação da leitura do Bereshit. Aqui diz o seguinte... O Rashi, ele vem trazer uma série de explicações dentro desses versos, né? A gente já trouxe algumas, né? Então, ele vai trazer assim: eles servirão como sinais quando as luminárias se eclipsarem, nós trouxemos no conteúdo passado. Daí ele fala estações, quando a Torá fala que servirá para as estações, se refere ao futuro, quando os judeus forem ordenados a respeito das festividades. Estas serão calculadas a partir do nascimento da lua, assim começa o mês judaico, assim começa todas as festas, assim a gente vai ver em Pessa, a gente vai ver em todas as festas, vai estar sempre marcado dessa forma.
Então, para distinguir entre o dia e a noite, elas serão como sinais. Aí, estações para dias. O funcionamento do Sol ocorre durante a metade do dia e a Lua durante a outra metade. E assim, eis que perfazem um dia completo. O Urashi não está falando, tipo, falando da metade da noite para ser noite. Metade do dia, querendo dizer, tipo, Ion, né? Mas não querendo dizer, tipo, Laila. Então, nessa ideia, a gente aprende que o dia começa ao pôr do sol, termina ao pôr do sol. E ao final de 365 dias, ou seja, e anos, que é o que o verso fala, e elas serão luminárias no firmamento celeste para brilharem sobre a terra, e assim foi. Aqui, ó, no firmamento celeste para distinguir entre o dia e a noite, elas serviram como sinais de estações e para dias e anos. Ao fim de 365 dias, ao completar a sua passagem pelas 12 constelações do zodíaco, eu não gosto muito dessas palavras, sabe? Eu prefiro usar a terminologia judaica, né? As Mazalot e tal, mas tudo bem. Que lhe servem, isso é o que constitui o ano. Então, voltam a recomeçar uma segunda vez o seu ciclo, tal como a primeira trajetória. Aí fala o versículo seguinte. Elas são luminárias. Além disso, elas servirão para iluminar o mundo. E aqui a gente entende o seguinte. Se nós estamos falando de anjos, então aqui nós estamos falando de 2 anjos. E por isso que no judaísmo existe 2 anjos que eles estão, como vou dizer assim, no Olam de Etzirá, no mundo da formação, aonde esses 2 anjos, eles têm uma representação muito forte dentro da Torá oral, através de Hanor e Eliahu, ou seja, o Enoque e o Elias. Esses 2 seres, eles acabam sendo responsável por segurarem os decretos lá em cima até que seja o dia ou que seja a noite para eles virem. Então, um responsável pelo dia e um responsável pela noite. Querendo dizer o seguinte, por exemplo, o Matati, que é o Hanor, a Torá oral fala que ele está responsável pelo sustento. Mas a gente sabe que o sustento é decretado em Rosh Hashanah. Todo o sustento que um ser humano vai ganhar o ano inteiro foi decretado em Rosh Hashanah, no dia da criação. Tirei. Porém, foi decretado lá. A execução disso, o dia que você vai receber tal e tal porção, como essa porção vai ser dividida durante o ano, esse anjo está responsável. Ou seja, Deus decretou e ele foi o canal que trouxe isso de forma, tipo, como vou dizer, de forma do seu dia, ou no caso de Eliahu, na forma de sua noite. Eliahu está muito mais ligado com a Capará. Então, sendo assim, um é a noite, porque seria a morte. E a gente vai aprender isso lá na frente, por exemplo, quando fala, você não comerás desse fruto, né? Ou senão nesse dia você morrerá, né? Você terá morte. E a morte é o seguinte, ela é a mesma palavra de Elmete, que é verdade, só que sem um Aleph fica só Mete, que é morte. Ou seja, quando falta algo na verdade, isso leva à morte. Então, a noite, ela representa isso. Em vez de existir uma morte, existe na realidade a capará, a expiação. E é isso que significa, então, o Sol e a Lua, nesse contexto que nós não chegou no mundo físico ainda. Nós poderíamos utilizar esses aqui, mas precisaria de Kabbalah para nos utilizar no mundo físico. Senão, não teria nenhum sentido. Afinal de contas, a gente já falou que teve dia no primeiro dia, agora nós estamos falando que tem dia na criação do Sol e da Lua, e vira uma confusão, porque se não tinha Sol e Lua, como vai ter dia? Então a gente tem que entender o contexto dentro do contexto judaico. Dentro da Torá oral, dentro de todas as outras profecias dos profetas, dentro de todos os outros salmos, ou seja, dentro do contexto que foi eles ensinado a aprender e também transmitir desde Moshe Rabbeinu.
aqui nós tem um detalhe importante que fala o seguinte: Deus criou duas grandes luminárias, luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite, e as estrelas. E Deus colocou no firmamento celeste para iluminarem. E aqui diz o seguinte: elas foram criadas iguais. Isso é um midrash, mas o Urash também traz aqui. Está no Hunim 60b. Mas a lua foi reduzida por ter acusado e dito: é impossível que dois reis utilizem uma só coroa. E as estrelas, uma vez que ele diminuiu a lua, ele aumentou as suas hostes, as estrelas, para acalmá-la. Isso está em Bereshit Rabá 46, 4 em Rolim 60b. Agora sim nós conseguimos finalizar esse assunto de estrelas e finalizar esse assunto de Mazalot, Mazal, Malá, toda essa conotação que na verdade é tipo tudo uma coisa só, né? E a gente começa um versículo onde trata o seguinte: e foi noite e manhã, quarto dia, e Deus disse: as águas fervilhará com populações de criaturas vivas, baixas, e pássaros voarão sobre a terra, atravessando o firmamento celeste. E aqui você viu que a gente sai do contexto de estrelas, a gente sai do contexto total e começa do nada a falar de algo que está nas águas, ou seja, é tipo uma mudança muito rápida. Simplesmente a Shem entrega para nós o que né, sobre a criação das estrelas e tudo mais, né? Deus colocou no firmamento celeste para iluminar sobre a terra, para regerem o dia e a noite, para separar em luz e escuridão. Viu que era bom, foi amanhã do quarto dia, acho que acabou, próximo dia. Ou a gente poderia dizer tipo a próxima era da construção do homem, não um dia. Aqui a gente fala o seguinte: os animais, quando começa a falar de animais, a gente tem que entender o seguinte: todo animal, lá na frente eles vão ganhar nome, mas aqui já falou o nome, falou peixe. Só que fala que os animais só ganhou nome lá com Adão, que Adão nomeou cada um dos animais. E aqui já falou: não, os peixes. Então, foi Adão que deu o nome peixe? Ou Deus já tinha o nome peixe? Não, foi Adão que deu o nome peixe, está escrito na Torá, tá bom. Então, se está escrito na Torá, o que esse verso está querendo dizer? Aqui, de novo, ele não está ensinando a ordem da criação. Ele continua nos ensinando o aspecto que o peixe tem. O segredo que existe dentro do peixe. Por exemplo, existe uma palavra para alma em hebraico. A palavra para alma em hebraico é nefesh. Existe uma palavra muito parecida para alma em hebraico, águia. Como que é águia? A águia, ela é chamada assim, nesher. E a alma, nefesh. A águia, ela voa. Qual a próxima alma que a gente tem? Rua, vento. A águia voa no vento. A nossa alma só está presa dentro do sangue por causa que o vento, ou seja, o rua que Deus insuflou em Adão, aprisionou ela. Ou seja, a águia só voa porque tem vento, só tem ar. Então, a gente começa a entender o hebraico de uma forma muito, muito profunda. Quando, por exemplo, o próximo nível de alma, Neshama, né? E Neshama parece muito com Neshima. Neshima é respiração. A gente tem que entender uma sequência aqui. Então, quando a gente começa a falar animal, e quais animais, a gente está falando quais atributos existem dentro daquele animal. O que aquele animal ele vai representar, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo disso que sempre é dado, na verdade isso dá para fazer com todos os animais, mas eu confesso, não sei o nome de todos, mas, por exemplo, o cachorro, em hebraico, ele é kilev. Kilev quer dizer kor-lev, todo coração. Kilev ou do coração. Como que é o cachorro? O cachorro, você ficou longe, você chega, ele fica todo animado, todo alegre, ele se entrega, ele vai buscar o bichinho, ele vai todo animado. Se você xingar ele agora, daqui 2 minutos ele está subindo no seu colo, ele não está nem aí, é todo coração, ele se entrega pro dono. Ele é toda emoção, ele se entrega completamente.
Tem uma história na Guemará que conta o seguinte. Tinha um sábio que uma cobra espirrou veneno dentro do leite da mangueira. E ele foi experimentar o leite. Quando ele foi experimentar o leite, o cachorro começou a latir, 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 latir. O sábio não entendeu, ele foi levar na boca. O cachorro simplesmente tirou da boca dele e bebeu o leite e morreu. Ou seja, o cachorro, ele é todo coração, ele é anulado pro dono. Se precisar ele dar a vida pro dono, ele dá. O cachorro, ele sempre anda do lado esquerdo do dono, nunca do lado direito. Exceto quando você tem um cachorro que nunca saiu. E quando ele sai, tipo, ele some, desaparece 300 km lá na frente. Quando você tem um cachorro mais comportado, ele sempre anda do lado esquerdo. E é engraçado, porque o lado direito do homem, justamente está a destria dele. A maestria de uso de ferramenta está do lado direito. Sendo assim, o homem utiliza o lado direito, por exemplo, seja para lançar uma lança, seja para atirar, um caçador sempre vai usar a mão direita muito mais do que a esquerda. O cachorro sempre fica à sua esquerda, ele nunca corre o risco de acertar o próprio animal. Ou seja, toda a construção dos animais também está embutida dentro do ser humano. Não que o ser humano domesticou o cachorro do lado esquerdo na caça, e daí todos eles começaram a andar só do lado esquerdo. Não, 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 não. Isso já está dentro de nós desde a criação do mundo. Isso fica num verso da Torá, que não é para mim começar a falar desse ponto agora, porque tipo, nós temos que chegar em Adão, e a gente vai entender tudo isso de uma vez só, e fica mais fácil. Mas tipo, pra gente explicar por que tá falando de animal agora na Torá, a gente tem que entender que tipo, se ainda é tudo espiritual, e que começou a falar de animal, o que tá acontecendo aqui? Aparentemente parece que simplesmente mudou de um assunto para o outro, mas na verdade está continuando o mesmo assunto, é o mesmo tema. Apenas novas camadas no ser humano está sendo acrescentada, ou novas camadas para a existência do ser humano está sendo acrescentada, para a existência de um ser como Adão. A gente vai entender isso muito bem, porque quando chega nesse ponto da Torá aqui, ó, é Devarim 4:23, acho que é Deuteronômio 4:23 ou 33, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Então é o seguinte. Então, 4. É 32. 4:32. Tu deverias perguntar acerca dos longos tempos passados, voltando à época que Deus criou o homem e a terra, de um extremo ao outro dos céus. Veja se alguma coisa tão grande como essa jamais houve, ou se algo semelhante jamais se ouviu. Aqui esse verso ele é complicado, porque ele fala que o homem foi criado de um extremo ao outro da terra. E por isso que a gente está falando dos animais agora. Nós estamos, na verdade, falando do ser humano. O homem foi criado de um extremo ao outro da terra. Não quer dizer que o corpo do ser humano, do Adão, tipo, ele pega de um canto do mundo, como se o mundo não fosse redondo, fosse quadrado, você pega de uma ponta e leva até a outra ponta do mundo. Ou sei lá, uma circunferência, não sei. O homem nunca cobriu todos os 4 cantos da terra. O Adão é um ser humano. Tem que viver na terra, não cobrir, ele não pode ser do tamanho da terra. O que esse verso está querendo dizer? Esse verso, na verdade, ele está falando o seguinte: toda a criação está embutida dentro do ser humano. Não existe nada assim. Você nunca vai ouvir algo assim. Toda a criação, ou seja, lá no Bereshit, desde lá do Bereshit, nós estamos falando da criação. Quando fala a primeira palavra, Bereshit, nós estamos falando de Adão. O Adão começa a ser criado na primeira palavra. E ele só é terminado quando ele sai do jardim. Ele não é terminado até sair do jardim. O ser humano só é ser humano após a saída do jardim. A gente vai entender isso mais pra frente. Fica um pouco complexo. Mas esse é o termo que a Torá ela exige que nós entendamos. Para nós não interpretar a Torá. Porque se eu interpreto a Torá do meu jeito, e o versículo aqui está dizendo outro jeito,
Na verdade, eu estou acrescentando letras na Torá. E aqui o problema da interpretação. Quando o mestre fala o seguinte, existe vários níveis de interpretação na Torá, ele não está falando que existe vários níveis de pensamento judaico, aonde cada um deles coloca a sua própria vontade. Não, existe algo chamado Pardês. E aí a gente fala das interpretações do Pardês. Pardês são 4 níveis, que é chamado tipo de Pshat, é a primeira letra da palavra Pardês, que quer dizer pomar. Pshat é literal. A gente pode entender ela de forma literal. Uma forma mais simples, né? Usando, é claro, da forma que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo hoje é conhecer a Torá de forma literal. Vai ser muito místico, muito esotérico, muito sólido, mas não, isso aqui não é Kabbalah. Claro que a mística judaica, a Kabbalah, faz parte do judaísmo, não é uma coisa à parte, não é uma coisa separada. Mas isso daqui é o literal. Se a gente começar a voltar aqui, a gente pode subir para Remes. Depois para Drash e Sod. Sod vai ser a Kabbalah. A Kabbalah está muito longe do que nós estamos conversando aqui. O que nós estamos falando aqui é só o que está dentro dos versículos. Então, isso aqui. Resh. Resh é algo quando você usa um verso para explicar outro. É quando você usa uma forma, um entendimento para compreender outro. Então, por exemplo, a gente fala o seguinte, olha, a Torá fala que nós temos que ser santo para o Senhor nosso Deus. Tá, eu preciso ser santo para Deus. Aí eu vou, sei lá, eu vou comer carne de porco. Mas a carne de porco, ela não é um animal santo. Tá na Torá. Mas se eu preciso ser santo para Deus e carne de porco não é santo, parece que eu entrei em contradição. Ou o meu santo é completo, como está escrito, você amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas posses, ou o meu santo é parcial. Eu estou me vestindo de santo ou estou procurando ser santo? Então, ou eu deixo da carne de porco, ou uso carne de porco. Eu não vou ter meio escolha. Tipo, ou eu faço um, ou eu faço outro. Não vai dar para me fazer os dois. Entende? Se é todo o meu coração, ou seja, todo o meu sentimento, toda a minha força, posso explicar isso de várias formas, mas a explicação dos sábios é com a minha vida. Mesmo que precisar dar a minha vida para não fazer idolatria, eu dou a minha vida. Isso é uma outra lei que está na Torá. Se alguém chegar no judeu e falar, olha, você adora ou você morre, a Torá exige que ele escolha a morte. Todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todas as suas posses. Posse, poder é o dinheiro. E de toda a sua alma, aqui a Torá fala o seguinte, as duas partes da alma. Nós vamos aprender isso lá na frente. E aqui nos animais é que nasce essa parte da alma, chamada de Nefesh Behemit, a alma animal. As duas partes da alma, porque nós temos a Nefesh Eloquim e a Nefesh Behemit. Qual a diferença dela? Uma é divina e outra animal. O meu desejo da sobrevivência, o desejo de reproduzir, de comer, de beber, de apreciar um bom vinho, de apreciar um bom queijo, de apreciar uma boa carne. Isso é bom. Perde o controle disso, a pessoa é um viciado, um glutão, não dá certo. Ou seja, de toda a sua alma, das duas almas. Tanto do intelecto divino de você conhecer Deus, tanto do intelecto, da capacidade de você receber Deus, estudar, para amar você precisa conhecer. Não tem como se amar algo que você não conhece. Se eu falar de uma pessoa que eu conheço no Japão, eu posso falar meia hora delas aqui, mas tipo, vocês não criam um amor. Vocês ouviram falar. Né? No mínimo, se vocês conversar com ela, talvez se torne colega, amigos, mas amar é uma coisa complicada. Quando a Torá fala para nós amar a Deus, amar vem de conhecer. Fala o seguinte, Adão conheceu Eva, teve filhos. O que quer dizer? Amar quer dizer conhecer. Através de conhecer é que pode existir fruto, que pode existir amor. Então é outro conceito da Torá muito importante. A ideia de nós amar a Deus é através do raciocínio, por isso que nós é diferente dos animais, nós pensamos, nós é racional, nós é uma alma divina. Mas e os nossos desejos, o que a gente faz com ele? Também com isso nós temos que adorar a Deus. Então lá fala, você deve usar o seu dinheiro, deve comprar bebidas fortes, você deve comprar para se alegrar nas festas do Eterno. Mas eu tenho que usar disso daí? Por que não vou me abster do álcool, abster da carne? Vou na montanha, vou ficar só meditando, totalmente divino. Não. Deus fala o seguinte, não. De toda a sua alma, das duas partes dela.
tanto da divina, quanto daquela que teus desejos terrenos. Tanto quanto daquela que teus desejos que você viva, que você esteja bem. Na verdade, ou seja, do seu eu e da sua anulação. Da sua alma divina e do seu eu. É esse ponto da Torá. Então, é aqui que a gente vai aprender. Então, verso 32 de Deuteronômio. É aqui que a gente vai aprender por que a gente para de falar sobre anjos e começa a falar sobre animais. Porque todos os animais estão dentro de nós. E daí, através do hebraico, a gente acaba revelando cada um desses aspectos. Já falou alguma coisa? Vou subir, cara. Você vai subir já? Também vai ter alguma coisa aí? Vai. Que horas? Vai ter 8 horas. Tá. 8 horas. Agora que eu tô ruim, cara. Tô com raiva. Vai lá. Shalom, shalom, tudo de bom. Bem, para nós encerrar aqui, ó, fica dessa forma. Diz o seguinte: as águas, ela sempre na Torá é considerada prazer. A gente já trouxe sobre águas antes e a gente falou do prazer. Ela fervilhará de peixes. E aqui a gente aprende um detalhe importante. Os peixes sempre quer dizer tzadik. É nesse momento que Deus está separando, aquele verso da Torá que a gente fala que os tzadik foi separado em cada geração, é nesse momento que a gente fala que os justos foi separado dentro das gerações, para que eles possam guiar aquelas pessoas que não têm essa capacidade. Por isso que o peixe, ele não tem a pálpebra. Porque o tzadik, ele nunca pode fechar os olhos. O tzadik, ele nunca pode fechar os olhos para o mundo. Quando o Rebbe veio, muitas pessoas imaginam o que é um Rebbe. As pessoas imaginam tipo um rabino, e esse rabino, ele só lê Torá, ele não conhece de nada, é diferente. O Rebbe entrava cientistas para falar com ele, aquelas conversas privadas. E as pessoas escreveram sobre isso, falaram sobre isso, relataram isso, falaram o seguinte: olha, nunca ouvi uma pessoa que falava tanto de ciência tão bem. Entravam professores de matemática e elogiavam ele pela matemática dele. Entrou capitães militares e falou: olha, eu nunca vi uma pessoa que tem uma estratégia de guerra como a dele. Entrou médico e falou assim: poxa, eu nunca vi uma pessoa que conhece tão bem o corpo humano, as doenças como ele. Você fala: mas peraí, ele é Rebbe ou ele é médico, ele é engenheiro, ou ele é capitão, ele é estrategista de guerra, ou ele é... O Rebbe tinha todo o conhecimento. E aqui a gente aprende, isso significa o peixe. O peixe é aquele que nunca fecha os olhos. Existe um ponto na Torá, e assim a gente encerra isso aqui, existe um ponto na Torá, de uma vez que você encontra ele, você explica o mundo inteiro. Não é que você vai precisar fazer engenharia para você ser engenheiro, não é que você vai precisar fazer medicina para você ser médico. Na verdade, existe um ponto na Torá que quando você chega nele, quando você chega a conhecer, ter aproximação, você entende que na verdade tudo é a mesma coisa. Onde está em Deuteronômio, En Od Milvado, não existe nada a não ser ele. Quando você entende esse ponto de forma crucial, a Torá, a ciência vira tudo uma coisa só e a confusão acaba. Bem, vamos encerrar por aqui. Já deu bastante tempo, né?